Aí viemos parar, eu e os outros professores, em 2014 na FURB. E aí, como que eu poderia falar para vocês que teve uma transformação, foi um divisor de águas para o design da FURB. Antes o curso, ele já teve no Campus 1, com as artes, né, com a moda, e teve um momento que ele veio para cá, com as engenharias, quando a gente entrou. Então, como ele era design de produto, e eles achavam que era tudo muito técnico, né, tem desenho técnico, né, no design de produto e no design em geral, para saber o básico de um desenvolvimento de um produto, porque depois esse produto precisa ser desenvolvido, né, na produção, né, ele tem que ser colocado em prática, esse projeto. É mesmo? Você aprende rápido, hein? Então, por isso ele veio para cá. E daí, em 2016, a gente reformulou a matriz do curso, né, a gente colocou disciplinas de design gráfico, porque a gente sentiu a necessidade pela região, né, do Alto Vale, justamente pela quantidade de empresas têxteis, né, e desenvolvimento de identidade visual dessas próprias empresas e a necessidade de agregar valor para as empresas de Blumenau e região. E aí a gente colocou na grade, na matriz, né, na matriz curricular, o design gráfico, né. E o design em si, a gente pesquisou isso no Brasil inteiro, né? Os outros professores vieram da Unesp, né? Que é de São Paulo. Outro professor também veio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente fez uma pesquisa para montar essa matriz e a gente considera ela até um pouco atrasada, digamos, hoje em dia, né? A gente já pensa em reformular ela. Então, a gente está sempre tentando inovar, né? Porque justamente hoje fala muito em user experience, né? Que é justamente tratar com demandas de web design, né? A experiência do usuário, justamente com as tecnologias que a gente está utilizando hoje em dia, né? Que a demanda é cada vez mais crescente, né? E aí, nesse caso, em 2016, a gente conseguiu transformar o curso colocando design gráfico. E o curso, ele teve uma procura maior, assim, né? Um interesse maior dos jovens, né? Rapaz, esse dia eu tava sentado um ponto esperando um ônibus. Aí tinha uma mulher escolada no poste, ela dizia assim pra outra, ó. Ai, guria, me deram um susto tão grande que eu cheguei a levar um tombo. Na hora eu já pensei, essa mulher é manezinha. E, assim, o design hoje, ele tem uma matriz que tem um corpo principal, que com disciplinas que são chave, digamos, em todas as fases. E a partir da terceira fase, os alunos, eles escolhem se eles vão... O que acontece? A partir da terceira fase, tem 3 disciplinas principais e ficam 2 para o aluno escolher se vai para o design gráfico ou se vai para o design de produto. Só que a gente deixou ela, digamos, chamamos ela de matriz flexível, né? A gente fez com que a universidade aceitasse as loucuras que os designers, a gente costuma dizer que a gente vive pensando, né? E tentando criar coisas. Então, a universidade aceitou que, em determinado momento, se o aluno não gostasse do design gráfico, na terceira fase, ele poderia, na quarta, tentar fazer 2 disciplinas de produto, né? E assim vai. Então, tem alunos que fazem um pouco de disciplina de gráfico, um pouco de produto, às vezes não gosta e volta para o gráfico, volta para o produto, aí fica esse negócio. Só que o certificado deles, eles saem como designers. Hoje em dia é assim no Brasil, certo? Não tem mais a especificação assim, eu vou sair designer de produto como era na minha época, né? Não sou designer gráfico, enfim. Vai sair designer. Porque, mais que tudo, assim, hoje em dia a gente precisa ser versátil, certo? É um profissional que eu costumo chamar de versátil.
Porque, na verdade, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente costuma chamar equipes multidisciplinares, né? Desde a criação de um projeto até a venda dele, precisa ter uma equipe que tenha, por exemplo, o designer de produto, o designer gráfico, o pessoal do marketing, né, da engenharia, publicidade. Então, todos esses profissionais nessa equipe conseguem transformar uma ideia até um produto final sendo vendido lá, né, numa loja. Então, assim, o que a gente costuma falar desses multidisciplinares é que a gente precisa saber um pouco de tudo, assim. Claro que tem suas especificidades, né? Mas eu posso conhecer um pouco sobre alguns softwares do design gráfico e o pessoal do design gráfico consegue saber um pouco sobre os softwares do design de produto. E nisso a gente se entende, né? Porque a gente precisa ter um pouco desses conhecimentos, né? Para fazer um projeto e conseguir se entender. Então, assim, hoje, como designer de produto, eu tenho aprendido muito os softwares e técnicas do design gráfico, né? Enfim, esses dois são a base principal. Então, por isso que eu costumo chamar que são realmente profissionais versáteis, que vão se adequando conforme os tempos, né? Tanto é que hoje tem web design, justamente antes não tinha, né? E usam técnicas de design, teoria da cor, né? Tipografia, são coisas que a gente vê na faculdade que eles precisam para dar suporte para um projeto de site, de aplicativo, enfim, né? Hoje, no curso de design da FURB, a gente tem disciplinas que, por exemplo, os alunos desenvolvem aplicativos, né? Layouts de aplicativo utilizando softwares de desenvolvimento de aplicativos, né? E isso veio deles, assim. Então, a gente inseriu nas disciplinas a demanda que os nossos próprios alunos solicitaram para o nosso curso. E isso é muito legal, é uma coisa que a gente faz, assim, constantemente. A gente pergunta para os nossos alunos qual a necessidade, qual a demanda, né? O que eles precisam, o que precisa melhorar dentro do curso, e a gente vai adaptando e tentando melhorar sempre. E isso, assim, faz com que a gente não pare, né? E sempre inove dessa forma.